Oi, voltei para falar de regas. Hoje é dia 14 de outubro de 2024. Esse vídeo está sendo gravado no sábado e ele vai ser solto no dia seguinte, domingo. Ó, meus amores, a Bela e o Maxi. Oh, que lindos os meus amores. Aqui são aquelas cheirosas, né? Do orquidário Fogaça, um perfume absurdo, Phalaenopsis de folhas pintadinhas, rosé e rosa, rosé lá atrás, rosa aqui. Aqui eu tenho aquela que tem a haste floral da morte que eu falei, que é porque nasce aqui no meio, lembra? Eu soltei ontem esse vídeo, dá uma assistida no vídeo de ontem que eu falo sobre ela. Vendo, ela deu bem aonde dá as folhas, e aí com isso não vão mais nascer folhas ali, mas ela pode dar sim uma mudinha, tem grandes chances. É linda, era a única da loja. É uma mini Phalaenopsis Brown Sugar, açúcar mascavo ou açúcar marrom. E vamos voltar para as regas. Essa daqui é uma Doritainopsis, também do orquidário Fogaça. O que se faz nas regas em clima seco e com sol? Então, clima seco e com sol, você vai precisar tentar aumentar a umidade do ar. Essa também é da Jaqueline do orquidário Fogaça, que está no final da floração. Aí, aqui, com base. Então, bora lá. Aí, o que acontece aqui? A diferença é quando tem o sol mais baixo, que são as estações do ano mais curtas, é por isso que os dias são mais curtos, bate muito mais sol aqui, tá? O sol do inverno costuma ser mais frio. Porém, esse inverno não foi assim tão rigoroso. Então, aqui bateu mais sol do que o padrão. Então, algumas pediram mais rega. Algumas não. Eu estava regando todo santo dia. Aí, de repente, começa a ter umidade maior no ar. Aí eu tenho que me adaptar de novo às regas, porque eu já não rego todos os dias. E se eu continuar regando todos os dias, o que acontece? Podridão de raiz. Essa daqui, para quem quer saber, é a mini Phalaenopsis Pikachu. A Jaqueline tinha, mas essa é da Cobase. Aí, gente, o que acontece? Eu tive que reduzir as regas, sendo que eu tava regando todo o santo dia. Por quê? Porque aqui, ó, batia muito sol, porém, esse sol do inverno é mais fraco. Então, aqui batia tranquilamente sol, sei lá, das 7 horas da manhã até, desculpa, 1 hora da tarde. E como é um sol mais fraco, é como se fosse um sol filtrado. Então, gente, não é obrigatório vocês terem sombrite, tá? Se vocês tiverem como criar um ambiente mais próximo do que elas precisam na natureza. O sombrite é um artifício para quem precisa de ajuda para criar essa meia sombra, meio sol, para que elas tenham o sol delas, porém na quantidade, na intensidade ideal. Então aqui eu já conheço, já sei como é que é. Eu tenho plantas lá fora, aquele é o lírio da paz, que dão uma filtrada no sol. Eu sei quanto cada uma precisa de sol. Ela é uma lavanda, tem lavanda, gerânio. Então assim, eu sei o que elas precisam. Essa daqui precisa de menos sol, tô ainda trabalhando nisso. Então, de novo, a rega. A rega vai variar de acordo com a umidade do ar e qual é o sol que bate, quanto tempo de sol, a intensidade dos raios de sol. Então, por exemplo, o sol mais baixo, que eu estava falando, no inverno, bate muito mais tempo de sol aqui,
só que elas aguentam numa boa. E aí, como o sol estava mais forte do que o normal, porque estava mais quente, temperaturas mais altas do que o padrão no inverno, algumas deixaram as folhas um pouquinho mais amarelas, bem um pouquinho mais claras do que o normal, ou se não, deu uma leve murchadinha na folha. Aí aí que eu percebi, elas falaram comigo, eu tive que aumentar as regas, eu não tô acostumada a regar todo santo dia aqui. Mas quando o ar tá muito seco e tem bastante intensidade solar, a tendência é essa, você ter que regar todos os dias. E aí no inverno, eu às vezes dava, quando eu regava todos os dias, adubo de floração, o Forte Orquídeas Floração, a cada 15 dias. Mas se não, eu só ponho uma vez por mês. Aí agora, por isso que é importante usar um substrato que seque rápido, e o meu substrato são as pedras e o carvão, novo. O que acontece, se você não tem esse tipo de substrato, na hora que aumenta a umidade, como aconteceu agora, aí você pode ter podridão de raiz. Especialmente nesse período, né, que você tem que se adaptar, de repente você tá regando todos os dias, aí, tem que diminuir a rega. Tá esquentando, hein? Mas tá mais úmido. O sol agora é primavera, ele já não bate no número de horas que batia no inverno. Por quê? Porque o sol tá ficando cada vez mais alto. Aí no último mês da primavera, aqui vai ter muita claridade, porém incidência solar bem direta, bem pouquinha. No verão, os 2 primeiros meses, mesma coisa. Ainda bem, porque senão elas esturricariam. E aí no último mês do verão, que o sol já tá começando a querer baixar de novo, aí volta o sol aqui, daí fica essa mudança que elas mesmas vão se adaptando, porque acontece aos poucos. Não sou eu, é a natureza quem decide, entendeu? Aí eu tive que reduzir as regas, tirando as mudinhas, as com menos raízes, as em recuperação, que tem que ter tempo para secar, porém seca mais rápido. As que tem muitas raízes vão demorar mais a secar. Aí o que você pode fazer de repente, para ela não ficar com as mais expostas, né, as raízes expostas muito secas há muito tempo, pode dar uma borrifadinha de água, quando vocês estão regando de uma em uma, como eu faço, põe só um pouquinho em cima de algumas raízes mais expostas, já que você está regando as outras, para não sair muito o padrão, sabe? Para estar mais ou menos regada igual. Aí vocês vão lendo a planta de vocês. Elas vão dizer o quanto elas precisam, o quanto a mais ou a menos. As folhas podem dar uma ressecadinha, uma engruvinhadinha de leve, que também pode acontecer quando vocês replantam. E aí quando vocês percebem que ela começa a amolecer as folhas, depois do replante, é bom cortar a haste floral, porque vocês podem perder a planta. Especialmente a mini Phalaenopsis, essa daí, ela dá mais flores, né? Volta a dar flor, às vezes mais rápido do que uma Phalaenopsis maior, e sendo que a espécie, diferente das outras variedades de plantas que quando são espécies só dão as florações uma vez ao ano, a Phalaenopsis espécie, ela cria uma haste floral mais rápido. Você não poda a haste floral dela, mas você pode podar, e às vezes até precisa das outras Phalaenopsis. Ela não caduca tão fácil, ela é mais forte do que a Phalaenopsis alterada, só que só tem algumas variedades, né, com isso. Então, de novo, as espécies, elas formam haste floral bem mais rápido, mas não poda essa. A Phalaenopsis, de novo, espécie, muitas vezes forma mais rápido, mas também porque ela não tem haste floral podada. A Phalaenopsis misturada, que são essas que a gente encontra normalmente, a espécie você é avisado normalmente quando é espécie. Aí essas aqui que a gente compra em mercado, orquidário, elas são as já misturadas, com muito mais variedade de cores. Essas daqui, elas dão sim flores o ano inteiro, você também tem que oferecer o ambiente adequado para elas. Já as Dorytaenopsis, que eu compro da Jaqueline, do Orquidário Fogaça, desculpa,
Ela tem Doritainopsis, que a haste floral é um pouco normalmente mais espessa, se você for comparar uma com as flores do mesmo tamanho, etc. Elas não caducam tanto as folhas embaixo, então fica mais alta a planta, tendem até a haste floral mais grossa e bifurcam com mais facilidade do que a Phalaenopsis. Mas o que faz bifurcar? Crescer raiz nova, folha nova, a umidade do ar. Não é a rega, não é ficar afogando a planta. Você vai regar quando acabar de secar. Também não espera 2 dias depois, 3 dias depois. É assim que secar. Se você tiver dúvida, coloca um palitinho até o fundo, até você se acostumar. A gente acaba acostumando e não precisando colocar o palitinho o tempo todo, né? A umidade do ar é diferente da rega. Então, você querer uma mudinha, por exemplo, como é o caso da planta que tem a haste floral da morte, para ela me criar uma mudinha, eu tenho que ter certeza de que ela tem um ambiente adequado para isso. Todas, sempre local arejado, vaso de tamanho adequado, nem muito grande, nem muito pequeno, porque muito pequeno não tem o que crescer, então os 2 dedos em volta, onde termina, né, o espaço ocupado pela raiz, uns 2 dedos em volta a mais, e só trocar de vaso quando as raízes não tiverem mais como crescer. Aí entra o substrato. Se vocês usarem substrato que não se decompõe, vocês vão poder esperar até estar explodindo no vaso para trocar, porque elas não gostam de ficar trocando de vaso. Porém, quando vem com aquele substrato que retém muita umidade, que é o mix, ou aquela esponjinha no meio, ou o sphagnum, gente, ele retém umidade, vai ficando cada vez mais compactado, e a pior parte é que as cochonilhas se escondem no sphagnum, tá? Então, aviso. O sphagnum, quando eu uso, é só para planta com muito poucas raízes, aí eu ponho no canto do vasinho, sabe, assim, longe da planta em si, só para reter a umidade, até a hora que eu percebo que ela tem bastante raiz nova, aí eu tiro o sphagnum, por isso que é superficialmente em cima. As mudinhas precisam disso, e quando eu planto na madeira. Aí depois, quando eu vejo que ela tá super bem, eu posso até tirar o sphagnum, nunca repor, pra ser sincera. Essa daqui é muito linda, né? A cor, assim, dessa Doritainopsis se chama flameada e é do orquidário fogaça. Essa é uma Begley. Lábios grandes, tá vendo a diferença aqui? O lábio maior, labelo. E essa aqui, que é a papagaio, ó, o labelo menor. Então é isso, eu passei para mostrar um pouco aqui, tem algumas que estão no final da floração, a diferença entre as folhas aqui, que algumas, ó, tá vendo? Eu falei para vocês, ela tá ótima, caiu também, tá? Eu não vou mentir para vocês, ela sofreu uma leve queda, uma hora que eu esbarrei, e isso com certeza prejudica a planta que estava magnífica. Ó, essa é uma alba com labelo grande, a coisa mais linda, ela é muito, muito, muito linda. Aí essa daqui sofreu uma queda, mas também tem o calor. Como é que eu sei que ela tá bem, que ela tá se recuperando? Aqui, ó, tá firme, mas aqui tá murchando. Isso acontece menos com as Doritainopsis, isso é característica da Phalaenopsis. Talvez ela irrigue de novo, né, as folhas, ela se hidrate. Agora que a floração tá acabando, talvez ela consiga voltar a flocar ali, que não tive coragem de cortar a haste. Mas ela tá ótima. Ela talvez se hidrate aqui e talvez perca alguma folha como essa de baixo. Para hidratar mais rápido, sem ter que ficar regando, vitamina B de bola. Eu comprei Vitagold, a de passarinho, 10 gotas ou 1 ml por litro. Quando ela chega de viagem, eu faço isso. Aí eu deixo 2 horas em imersão, tá? Eu pego um pote, alguma coisa, um recipiente, coloco a planta dentro com o vaso inteirinho. Cuidado com o rizoma, eu não molho esse rizoma, até cobrir o vaso, ou um pouco menos. Aí eu jogo já a água em cima das raízes dela com outro
recipiente e deixo ela ali por até 2 horas, tá? Que depois já não tem mais efeito. E essa água não joga depois em orquídeas, tá? Só para garantir, mas se tiver doente não joga nada, joga fora, obviamente. Outra maneira de você recuperar a planta, então, como eu estava falando, é a vitamina B de bola, quando elas estão com poucas raízes ou desidratadas. Aí eu rego com a vitamina B. Também é bom para plantas que foram recém-podadas, estimula na formação de novos galinhos. E as plantas que estão, então, de novo, desidratadas, eu coloco ou um comprimido que eu quebro em 4, amasso até virar pó, e daí eu coloco em 1 litro de água. A vitamina B pode ser humana ou animal, sem sabor. E daí eu coloco 2 vezes na semana, eu espaço uns 3 dias, na semana seguinte mais uma, aí depois 1 vez por mês. Se você quiser a cada 15 dias no início, quando tiver muito ruim de raiz, precisando urgentemente formar raiz. O que faz com que perca a raiz, tá? Excesso de rega ou falta de rega, só que excesso é mais rápido. Então reguem de novo, só quando estiver seco e tiver acabado de secar, não 2, 3, 4 dias depois, tá? Nada de rega 1 vez por semana. Isso é quando é aquele substrato ruim que vem, né? Aí você rega só em volta, fora do miolo, porque lá tem aquela esponja, mas logo, gente, é sério, replantem. Assistam os meus vídeos de replante, tá bom? É isso aí. Espero logo ter mais vídeos. Lembrando que os meus vídeos eu solto aos finais de semana. Pode ser que algum final de semana eu não tenha como soltar um vídeo, porque eu não vou ter assunto para vocês. Mas é normalmente de sábado e domingo. É isso aí. Beijo grande. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos. Divulguem, façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Leiam também a descrição do vídeo, lá eu escrevo tudo que eu esqueço, que eu comentei e é difícil de vocês lembrarem, dica de quem vende alguma coisa, de outros vídeos, bom? Tchau, tchau, pessoal!